Nesta aula, você irá aprender a efetuar cálculos envolvendo relações estequiométricas. A estequiometria trabalha cálculos que envolvem relações entre várias grandezas. São elas a massa molar, o mol, que a gente já conhece com a fórmula do Mzinho Mzão, o número de átomos ou moléculas, que vem a partir da constante de Avogadro, que é aquele famoso número do 6 vezes 10 na 23. E agora a gente vai incluir uma nova grandeza, que é o volume molar, quando a gente fala da CNTP, que é o 22,4. E CNTP a gente chama a CNTP quando a gente está falando de condições normais de temperatura e pressão, que quando a gente trabalha na pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin, que seria 0 graus Celsius. Os cálculos estequiométricos eles sempre seguem a lei da conservação das massas de Lavoisier, que é aquela lei que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque na estequiometria nós sempre trabalharemos com reações químicas. Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai trabalhar com reagente, produto. Então, essa lei ela é fundamental para trabalhar na estequiometria. E eu falei agora há pouco que quando a gente trabalhar na CNTP, nós vamos trabalhar o volume molar. Só que a gente vai trabalhar com volume também fora da CNTP. Então, quando nós trabalharmos fora da CNTP, nós utilizaremos para cálculo de volume a equação de Clapeyron, que utilizamos essa fórmula do PV igual a nRT, onde P seria a pressão, que pode ser trabalhada em atm, milímetros de mercúrio ou quilopascal. O V seria volume, que nós sempre trabalharemos em litro. N é o número de mol. R é a constante universal dos gases. E T é a temperatura, que sempre tem que ser em Kelvin. O R, que é a constante universal dos gases, ela vai variar dependendo da unidade da pressão. Se a pressão estiver em atm, nós vamos utilizar um R de 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, nós utilizaremos um R de 62,3. E se a pressão estiver em quilopascal, nós utilizaremos um R de 8,314. É bem simples utilizar a equação de Clapeyron. A única coisinha que a gente tem que observar é isso, a unidade de medida da pressão, que aí o R vai variar. É o único porém. E lembrar sempre que a temperatura é em Kelvin, não pode ser utilizada a temperatura em graus Celsius. Para realizar os cálculos estequiométricos de forma mais fácil, é importante observar esse passo a passo. Então, primeiro a gente tem que verificar o balanceamento. Às vezes as reações já estão balanceadas, mas às vezes não. Então, se a reação não estiver balanceada, a primeira coisa a se fazer é fazer o balanceamento da reação. Segundo, a gente tem que identificar os envolvidos, porque a gente não vai utilizar sempre todas as substâncias da reação química. Então, nós utilizaremos sempre 2 substâncias da reação química. Então, o segundo passo, e muito importante, é identificar quem são os envolvidos no cálculo. Terceiro passo, relacionar com o número de mols. Então, quantos mols eu tenho dessa substância que eu vou utilizar nessa reação? Quarto, transformar a quantidade de número de mols dada. Então, eu preciso saber qual é a grandeza que eu vou utilizar e, a partir desse número de mol, transformar para a grandeza que eu vou utilizar. E quinto, fazer a regra de 3. Os cálculos estequiométricos sempre são baseados em regra de 3. Sempre serão resolvidos através de regra de 3. Vejamos o primeiro exemplo. O ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola e possível causador da osteoporose pode ser formado a partir da equação não balanceada. Partindo-se de 62 gramas de Ca3PO4,2 e usando-se quantidade suficiente de H2SO4, qual será em gramas a massa aproximada de H3PO4 obtida?
Então, o primeiro passo, verificar o balanceamento. Lá no problema já falava que a equação não estava balanceada. Então, estamos aqui com a reação, ela não está balanceada. Então, o primeiro passo é efetuar o balanceamento. Então, aqui está a equação balanceada, tá? Então, verificamos o balanceamento, a equação não estava balanceada, realizamos o balanceamento. Segundo passo, identificar os envolvidos. Então, na parte final do problema, falava o seguinte: partindo-se de 62 gramas de Ca3PO4,2 e usando-se quantidade suficiente de H2SO4, qual será em gramas a quantidade aproximada de H3PO4 obtida? Então, quem são os envolvidos? Os envolvidos são o Ca3PO4,2 e o H3PO4, porque partindo-se de 62 gramas de Ca3PO4,2, qual será a massa aproximada de H3PO4 obtida? Então, os envolvidos são essas duas substâncias. Então, são das 4 substâncias que nós temos na reação, somente essas duas nós iremos utilizar. Próximo passo, relacionar com o número de mols. Então, essas duas substâncias que nós estamos utilizando, quantos mols nós temos delas na reação? O número de mols nessa reação é indicado pelo coeficiente estequiométrico, ou seja, o númerozinho que está aparecendo na frente da substância. O Ca3PO4,2 tem 1 mol, porque não tem nenhum número na frente. Então, se não tem nenhum número na frente, é 1. E a outra substância é 2. Então, o número de mols de cada uma das substâncias é 1 e 2 mol, tá? Outra coisa importante é a gente saber qual é a grandeza que nós vamos utilizar. Tá falando 62 gramas, então nós precisamos da massa molar. E nós precisamos achar também gramas. Então, para as duas substâncias, nós precisamos da massa molar. Então, a primeira coisa é saber qual é a massa molar das duas substâncias. Então, a massa molar do Ca3PO4,2 é 310 e a massa molar do H3PO4 é 98 gramas. Tá? Então, nós vamos colocar aqui. Então, a massa molar da primeira substância é 310, tá? E a da segunda substância é 98. Só que nós temos que relacionar com o número de mols. A segunda substância, nós temos 2 mols. Então, nós vamos pegar a massa molar dela e multiplicar pela quantidade, pelo número de mols. Se nós temos 2 mols, nós vamos pegar 2 vezes a sua massa molar. Então, nós temos 196 gramas. É esse valor que nós utilizaremos para o nosso cálculo, tá? Então, agora nós vamos para o próximo passo, que é fazer a regra de 3. Então, aqueles 2 valores de massa que a gente pegou ali no passo anterior que a gente vai utilizar, tá? Então, 310 gramas do Ca3PO4,2 e 196 gramas do H3PO4, tá? Agora a gente vai para a pergunta do nosso problema. Partindo de 62 gramas de Ca3PO4,2, qual será a massa aproximada de H3PO4 obtida? Então, se eu vou pegar 62 gramas de Ca3PO4,2, quanto que eu vou ter do H3PO4? Vou ter X. Então, é assim que eu monto a regrinha de 3, tá? Então, agora a gente faz uma regra de 3 normal. 310x é igual a 12.152. X é igual a 12.152 dividido por 310. X é igual a 39,2 gramas de H3PO4, tá? Então, 62 gramas produz 39,2 gramas de H3PO4. Vamos ver um exemplo bem fácil de como a gente calcula o volume molar.
Qual é o volume ocupado por 0,75 mol de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP? O volume molar é 22,4 litros. Isso quer dizer que para 1 mol eu tenho 22,4 litros. Sempre que eu tiver a palavra molar, quer dizer que a cada 1 mol eu tenho aquela grandeza. Então, se é volume molar, quer dizer que a cada 1 mol eu tenho 22,4 litros, tá? Então, a gente vai montar uma regrinha de 3 e nós vamos fazer o cálculo muito simples. Então, se para cada 1 mol eu tenho 22,4 litros na CNTP, para 0,75 mol eu vou ter X. Muito fácil, muito simples. Monto a regrinha de 3 e vou ter 16,8 litros de N2 na CNTP, que a gente está falando de nitrogênio, gás nitrogênio é N2, tá? Muito fácil, muito simples, tá? Então, como a gente viu no cálculo anterior, falando sobre cálculos estequiométricos e tal, o volume, aqui a gente não utilizou uma reação química, mas o volume molar a gente pode colocar ele também numa reação química. O princípio é o mesmo do cálculo anterior, tá? Então, qualquer cálculo estequiométrico a gente pode relacionar qualquer grandeza daquelas que eu falei no início do vídeo. Vamos ver mais um exemplo de cálculo bem simples do volume molar. Qual é o volume ocupado por 21 gramas de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão? Reparem que aqui a gente está falando de 21 gramas, a gente não falou de mol. Então, aqui nós vamos precisar da massa molar. O gás nitrogênio, como eu falei agora há pouco, é o N2, tá? Então, nós precisaríamos da massa molar do N2. A massa molar do N2 é 28 gramas. Então, 28 gramas tem 22,4 litros, tá? Porque é assim, é aquela relação que a gente fala desde lá do início do que a gente começou a estudar os cálculos químicos. A massa molar também é a massa contida em 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho o valor da massa molar. Então, se eu tenho o volume molar, eu tenho o volume contido em 1 mol. Então, se eu tenho a massa molar e eu tenho o volume molar, a massa molar da substância também está contida no volume molar da substância. Tudo é igualado, tudo é uma relação contida em 1 mol, tá? Então, 28 gramas tem 22,4 litros. 21 gramas tem X. Fazemos a regrinha de 3, 28x igual a 470,4, x igual a 470,4 dividido por 28, x igual a 16,8 litros de N2 na CNTP, ok? Agora, vejamos exemplos de quando nós não estivermos na CNTP. Então, uma amostra de 0,5 mol de gelo seco, dióxido de carbono sólido, sublima e, uma vez no estado gasoso, é colocado em um recipiente fechado de 1 litro e submetido a temperatura de 27 graus Celsius. Determine a pressão dessa amostra gasosa expressa em atmosferas, ATM. Então, reparem que aqui eu não tenho a sigla CNTP. Então, não tendo a sigla CNTP, eu vou para a minha segunda opção de cálculo envolvendo, né, volume, né, que seria a equação de Clapeyron. Então, aqui algumas observações a fazermos. Como o gás não se encontra na CNTP, devemos aplicar a equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron, né? A pressão encontra-se ATM, então vamos utilizar como R o valor de 0,082. Outro passo importante é a transformação da temperatura para Kelvin. Nós não podemos trabalhar com a temperatura em Celsius, então nós iremos transformar para Kelvin adicionando, né, somando 273. Então nós teremos 300 Kelvin.
Então, vamos retirando os dados do problema para ficar mais fácil. Nós temos N, que é o número de mol, igual a 0,05, volume igual a 1 litro, a temperatura igual a 300 Kelvin e o R igual a 0,082. O problema pediu para calcularmos a pressão. Então, PV igual a nRT. Substituímos os valores na fórmula, P é o que não temos, V é 1 litro, 0,05 é o número de mol, R é igual a 0,082 e T é 300. P, então, será 1,23 atm. Bem simples, tá? Mais um exemplo para a gente ver. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução aquosa de ácido clorídrico, um químico recolheu 83,15 litros de gás hidrogênio a 100 kPa de pressão e a 27 graus Celsius. Qual a quantidade em mols de gás hidrogênio na amostra recolhida? As observações que a gente tem que fazer. De novo, não temos a sigla CNTP. Então, vamos para a equação de Clapeyron. Aqui, a pressão está em quilopascal. Então, o valor de R que nós vamos utilizar é 8,314. E, mais uma vez, nós teremos que transformar a temperatura para Kelvin. Então, os dados. Aqui, nós temos que calcular o número de mol. Volume é 83,15 litros, temperatura transformada teremos 300 Kelvin, o R 8,314, pois a nossa pressão é 100 kPa. Aplicando a nossa fórmula, teremos 100 vezes 83,15 igual a N vezes 8,314 vezes 300. Então, teremos o cálculo e chegaremos a N igual a 3,3 mol. Bem simples também, não tem muito mistério. A única coisa que a gente sempre tem que observar é a sigla CNTP. Se tiver escrito CNTP, volume molar de 22,4 litros. Não tem CNTP, equação de Clapeyron, não tem erro. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e me siga no Instagram, Química com Josi. Você vai encontrar um conteúdo bem legal para estudar, resumos, mapas mentais, dicas e muito mais. Então é isso, se cuide, fique em casa, tchau, tchau!